Olá, pessoal, bem-vindos ao Prep Me Cast, o seu podcast que te aproxima das faculdades mais prestigiadas do mundo. Eu sou a Stephanie, College Counselor há mais de 10 anos, ajudando famílias brasileiras a alcançarem seus sonhos internacionais. Hoje eu quero te convidar para um podcast, para um episódio especial, para conhecer um grupo de faculdades extremamente renomada, a Ivy League. Você provavelmente já ouviu falar, né, desse nome, talvez até o associe com Harvard, com Yale, mas o que poucas pessoas sabem é que a Ivy League não é apenas um selo de excelência, mas sim também uma história fascinante de esporte, de líderes globais, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a origem da Ivy League, na verdade, vem do século XVII, né? A primeira faculdade a ser fundada nos Estados Unidos foi Harvard, em 1636, na então colônia de Massachusetts, antes mesmo da criação do país. Naquela época, as faculdades tinham um papel religioso, então Harvard, por exemplo, formava ministros, né? Yale também, Princeton também, em seguida. Mas ao longo dos anos, elas passaram a moldar líderes mundiais, políticos, empresários, inclusive muitos dos fundadores dos Estados Unidos. Então, conforme elas foram crescendo juntas, né, participando em ligas esportivas, competindo intelectualmente, a Ivy League foi, né, esse grupo de faculdades foi ficando mais conectados, né? Mas o nome Ivy League só surgiu oficialmente em 1954, quando eles formaram oficialmente uma liga esportiva de 8 faculdades americanas no Nordeste dos Estados Unidos. É importante essa questão do Nordeste, porque depois vou falar um pouquinho o porquê no Nordeste dos Estados Unidos. A planta, que é ivy em inglês, era uma planta comum nas fachadas dos edifícios dessas faculdades, né, de pedra. Então, simbolizava tradição, raízes profundas, crescimento intelectual, e por isso o nome Ivy, né, era. A Ivy League formou mais de 40 presidentes dos Estados Unidos, centenas de bilionários e milhares de líderes globais. E agora pode estar formando também os seus filhos, ou você, se você estiver assistindo e prestando às faculdades nos Estados Unidos. Então vamos conhecer as integrantes das Ivy Leagues? São 8 faculdades. Vamos começar por Harvard, talvez a mais conhecida, a mais renomada. Fundada há mais de 400 anos, é a mais antiga. E berço de 8 presidentes dos Estados Unidos, como John F. Kennedy, e bilionários como Bill Gates e Mark Zuckerberg. Talvez você saiba que o Bill Gates e o Mark, eles não se formaram na faculdade, mas eles começaram a carreira deles lá. Um fun fact da Harvard, tá? Assim como Stanford, Harvard tem uma redação todos os anos, que é escrever uma carta ao seu futuro colega de quarto, porque virtualmente quase todo mundo lá tem colega de quarto no começo, né? Então, eles querem saber como que você vai ser como um colega de quarto, como um parceiro, além, obviamente, né, dos seus interesses acadêmicos. Em seguida, temos Yale, que fica em New Haven, Connecticut. Também é sinônimo de tradição. É conhecido também por suas escolas de teatro, direito, né? A Meryl Streep, por exemplo, fez teatro lá após se formar em Vassar. Na época, Yale não aceitava alunas mulheres, por isso que ela não foi lá para a graduação, mas na pós, no teatro, ela fez. Yale também é lá da enigmática sociedade secreta, Skull and Bones. Acho que o George Bush fez parte dessa sociedade secreta, assim como outros presidentes americanos. Em seguida temos Princeton, em New Jersey. Princeton é especial porque talvez seja a que tem a melhor relação aluno-professor. O foco de Princeton é em graduação. Apesar de todos os professores fazerem pesquisa lá, eles terem uma verba grande para pesquisa, o foco lá é em graduação e não pós, não mestrados, assim como as outras faculdades, né, das Ivy Leagues. Inclusive, parte do processo de admissão é você mandar uma redação acadêmica sua em inglês, né, e corrigida por um professor.
Então, eles querem ver como que você é em relação à pesquisa, em relação à sua escrita. E é uma faculdade muito pequena. Então, a maioria das aulas lá são pequenas, né? Então, você senta numa mesa com um ganhador de prêmio Nobel e poucos alunos. Então, é realmente muito especial e muito acadêmica. Agora vamos para Nova York, onde temos a Columbia University. Originalmente ela foi fundada como King's College em 1754, e em seguida ela mudou para Columbia. Columbia é muito famosa por ser em Nova York, né? E por ser um centro de jornalismo, é lá que administra o prêmio Pulitzer, então é muito intelectual nesse sentido, né? Quem vai para lá tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever. Mesmo que você faça engenharia, você tem que gostar de ler. Por quê? Columbia é famosa pelo seu Core Curriculum. O Core é um grupo de aulas que todo mundo é obrigado a fazer. Tem aula de filosofia, de literatura, o famoso Lit Hum, de arte, de ciência. Então, realmente é bem holística. Então, se você não gosta de ler, talvez Columbia não seja para você. Inclusive, parte do processo de admissão, desde a minha época, desde quando eu prestei, é mandar uma lista de livros que você leu por prazer, de shows, concertos, museus, enfim. Eles querem saber como você é intelectualmente, não só o seu foco de carreira, seu foco acadêmico, mas sim como um todo. Agora vamos para minha alma mater, a UPenn, que fica em Filadélfia e abriga também a famosa escola de negócios, a Wharton School of Business, a mais renomada talvez nos Estados Unidos e a primeira a ser fundada nos Estados Unidos. Penn é interessante porque das Ivy Leagues é a mais pré-profissional, talvez por causa de Wharton. Então lá todo mundo tem um foco de carreira, um foco profissional, tem essa questão de juntar o intelecto com também a parte prática, né? Então, além da teoria, tem a parte prática, eles querem saber como que você vai impactar o mundo. Então, eu diria que até o oposto de Princeton, que a gente estava falando, que é mais intelectual, mais focado em pesquisa. Inclusive, fun fact, é a rival. Então, Penn e Princeton, todo ano tem um jogo, cada ano num campus, né, de futebol americano, e é a nossa rival, Princeton. E talvez seja a mais diferente, né? Elas são as duas, estão em pontos opostos, né, do espectro. Uma é mais para profissional e a outra super acadêmica. Parte do processo de admissão de Penn, hoje em dia, é escrever uma carta de agradecimento para um ente querido ou alguém que você ainda não agradeceu. Então, isso é muito bacana, né? Você vê que cada faculdade, cada Ivy tem uma redação diferente, um processo diferente, e Penn agora está muito nesse foco de psicologia positiva, é o berço da psicologia positiva, e parte da psicologia positiva é essa questão de gratidão. E eles querem ver como você expressa gratidão, né, no processo de admissão. Agora vamos para Dartmouth College, que fica em New Hampshire. É a menor das Ivies e a mais próxima da natureza. Lá tem um grupo estudantil que chama o Outdoors Club, que é o maior das Ivies e basicamente todo mundo faz parte desse clube. Você pode fazer um camping trip no seu primeiro ano, você pode esquiar em Vermont, que fica perto. Então lá em Dartmouth tem muito essa conexão com a natureza. Então se você gosta de fazer hiking, de esquiar, enfim, de fazer esportes ao ar livre, Dartmouth é o lugar para você. Fun fact de Dartmouth é que parte do processo de admissão exige uma carta de recomendação adicional. De quem? De um amigo seu. Chama de peer recommendation. E é muito interessante porque eles querem saber como que seus amigos te enxergam, né? E é algo que é único para Dartmouth. Em seguida temos Brown, que fica em Rhode Island. É conhecida por ser a mais liberal das Ivy Leagues, né? Eles têm o famoso Open Curriculum, então você não é obrigado a fazer nada. Ao contrário de Columbia, que você tem o currículo estruturado lá, o Core Curriculum, Brown tem o Open Curriculum. Você pode fazer o que você quiser. Você pode criar seu próprio curso, criar suas próprias aulas, dá muito essa flexibilidade. Então, eles procuram um pessoal mais criativo, mais autônomo, que quer explorar muitas coisas, né? Inclusive, parte do processo de admissão é você escrever como que você vai aproveitar o Open Curriculum, né?
E eu acho muito interessante a Brown. Você pode também se formar sem ter nota. Se você falar, eu quero fazer tudo pass-fail, eu posso. Então, não é o que eu recomendo, né? Porque depois para conseguir emprego, talvez, se você não tiver um GPA nos Estados Unidos, pode pegar mal. Mas eles te dão essa flexibilidade. Então, por exemplo, se você nunca fez uma aula de física, ou sempre foi mal em física, mas você gosta de física, você pode fazer pass-fail em Brown, né? Você pode fazer as aulas que você quiser, sem se preocupar com a nota. E isso que é muito único de Brown. Parte do processo de admissão de Brown é mandar um vídeo de 2 minutos. Esse vídeo pode ser sobre o que você quiser. Eu tive uma aluna uma vez que passou em Brown e ela mandou um vídeo dela fazendo yoga, porque ela gostava de fazer yoga. Enquanto ela fazia yoga, ela se apresentava e falava sobre ela. Outra aluna minha, que inclusive está em Brown agora, ela fez um vídeo apresentando os cavalos dela, porque uma grande parte da vida dela era montar, né? Ela gostava de montar. Então ela foi até a hípica e apresentou cada cavalo. E foi esse o vídeo que ela enviou para Brown. Agora temos Cornell, que fica em Ithaca, que fica no estado de Nova York. Não é na cidade de Nova York, não se confundam, mas fica no estado de Nova York. Tem uma pegada também mais moderna, mais prática, assim como Penn. E foi a primeira Ivy a aceitar mulheres. Sim, como eu tinha falado, antigamente as Ivy Leagues não aceitavam mulheres. Cornell foi a primeira a aceitar. É famosa pelo seu curso de engenharia e administração. Assim como Penn, é a segunda Ivy a oferecer um curso de administração para graduação, né? E agora ele tem um campus em Doha, no Catar. Então, Cornell está ficando mais internacional. Então, essas são as 8 Ivy Leagues. Talvez vocês perceberam que eu não mencionei nem MIT, nem Stanford, Chicago, Duke, outras faculdades super prestigiadas. Mas por que elas não fazem parte da Ivy League? Bom, simplesmente é porque elas não foram parte da Liga de Esportes, né? MIT, que fica na mesma região que Harvard, o foco sempre foi em engenharia, em tecnologia, mas nunca na parte atlética. Então, por isso que MIT, por exemplo, não foi convidada a ser parte da Ivy League. E Stanford? Stanford é super renomada nos esportes, mas não fica no nordeste dos Estados Unidos, que é a região da Liga de Esportes. Interessante, né? Mas essas faculdades que eu mencionei agora, elas são tão difíceis, tão seletivas quanto as Ivy Leagues e têm um processo parecido. Mais tarde, em outro episódio, vou falar sobre elas. Mas talvez a pergunta que você seja mais importante para você, pai ou aluno, é como que eu chego lá, né? Como que eu consigo passar numa Ivy League? A resposta não é simples, mas começa cedo, né? Então, a primeira coisa que eu vou te falar é comece a se preparar cedo, busque ajuda, busque informações cedo. Quando? Pode ser no 8º ano do fundamental, pode ser no 9º ano do fundamental. O quanto antes você começar, melhor, né? E é claro, busque ajuda profissional. A gente aqui na PrepMe, a gente já ajudou centenas de alunos a passarem nas Ivies e faculdades renomadas no mundo todo. Se você sonha em estudar nos Estados Unidos ou tem um filho, um sobrinho que tem esse sonho, não esqueça de nos seguir aqui no Spotify, no YouTube. Toda semana vamos postar um episódio entrevistando alunos, apresentando faculdades, dando dicas do processo de seleção e respondendo as suas perguntas. Muito obrigada e até semana que vem.